Gênesis, capítulo 28. Então Isaque chamou a Jacó, e o abençoou, e lhe deu ordem, e disse-lhe: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali, e que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. E vendo também que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora a Padã-Arã. Vendo então Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou por mulher, além das mulheres que tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E levantou-se Jacó pela manhã cedo, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28 marca um divisor de águas na vida de Jacó. Ele foge por causa do engano, sozinho, com medo e sem garantias. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que Deus se revela de forma poderosa. A escada que liga céu e terra mostra que Deus não está distante, mesmo quando tudo parece incerto. O Senhor reafirma a promessa feita a Abraão e Isaque, deixando claro que sua presença não depende do lugar, mas da aliança. Jacó descobre que Deus estava ali o tempo todo, mesmo quando ele não percebia. O lugar comum se transforma em lugar sagrado, e a fuga se transforma em encontro. Gênesis 28 nos ensina que Deus se manifesta nos momentos mais improváveis. Ele acompanha nossos caminhos, guarda nossos passos e permanece fiel às suas promessas, mesmo quando estamos em processo de transformação. Gênesis capítulo 29. Então partiu Jacó, e foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos.
e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E disse-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis ali Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E disse: Eis que ainda é alto dia, não é tempo de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e se remova a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó, e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó fez saber a Raquel que era irmão de seu pai, e filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e o levou para sua casa, e contou a Labão todas estas coisas. E disse Labão: Certamente és meu osso e minha carne. E esteve com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porventura, porque és meu irmão, me servirás de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia tinha olhos ternos. Raquel, porém, era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu ta dê a ti do que a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os homens do lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde, que tomou Labão a Leia sua filha, e trouxe-a a ele, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia sua filha. E aconteceu pela manhã, e eis que era Leia. Por isso disse Jacó a Labão: Por que me fizeste isto? Não te servi eu por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, dar a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e dar-te-emos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu ainda com ele outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, porque disse: Viu o Senhor a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: Agora esta vez se unirá meu marido comigo. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis capítulo 29,
mostra que quem engana acaba enfrentando o engano. Jacó, que havia enganado seu pai, agora experimenta a dor de ser enganado por Labão. Deus usa esse processo para tratar o caráter e ensinar lições profundas sobre justiça e paciência. O capítulo também revela o cuidado de Deus com quem é desprezado. Leia, rejeitada no amor humano, é vista por Deus. O Senhor abre seu ventre e transforma a dor em propósito. De seu sofrimento nasce Judá, de onde viria a linhagem do Messias. Enquanto Jacó aprende sobre espera e consequências, Deus trabalha silenciosamente para cumprir seus planos maiores. Mesmo em situações injustas, o Senhor permanece soberano, transformando erros humanos em parte do seu propósito redentor. Gênesis 29 nos ensina que Deus vê os invisíveis, trata o caráter no processo e nunca perde o controle da história, mesmo quando tudo parece confuso. Gênesis capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão morro." Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: "Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre?" E ela disse: "Eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela." Então lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: "Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu a Jacó outro filho. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo Leia que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu a Jacó um filho. Então disse Leia: Afortunada, e chamou seu nome Gade. E Zilpa, serva de Leia, deu a Jacó outro filho. Disse então Leia: Bem-aventurada sou eu, porque as filhas me chamarão bem-aventurada. E chamou seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as à sua mãe Leia. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Porém ela lhe disse: É coisa pequena que me tomes o marido, e tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: Pois ele dormirá contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo Jacó do campo à tarde, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: Esta noite entrarás a mim, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e deu a Jacó o quinto filho. E disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei a minha serva a meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E concebeu Leia outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva. Agora me honrará meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a, e abriu a sua madre. E concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou Deus o meu opróbrio. E chamou o seu nome José, dizendo: Acrescente-me o Senhor outro filho. E aconteceu que, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, para que eu vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te servi, e partirei, porque tu sabes o serviço que te tenho feito. Então disse-lhe Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, porque tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Disse-lhe mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse Jacó: Tu sabes como te servi, e como o teu gado esteve comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim cresceu em multidão, e o Senhor te abençoou desde que vim. E agora,
quando farei eu também por minha casa? E disse Labão: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Torna a fazer-me isto, e tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todo o gado salpicado e malhado, e todo o gado negro entre as ovelhas, e o malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres acerca do meu salário. Todo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, será tido por furtado comigo. Então disse Labão: Eis que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todo o que tinha branco nele, e todo o negro entre as ovelhas, e pô-los na mão de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. E tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo o branco que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais, nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham a beber, diante dos rebanhos, e concebiam quando vinham a beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separava Jacó os cordeiros, e punha o rosto dos rebanhos para os listados e para todo o negro no rebanho de Labão, e punha os seus rebanhos à parte, e não os punha com os rebanhos de Labão. E acontecia que todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, Jacó punha as varas nos bebedouros diante dos olhos do gado, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o gado era fraco, não as punha. Assim eram as fracas de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se engrandeceu sobremaneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis capítulo 30 revela um ambiente marcado por competição, ansiedade e tentativas humanas de controlar resultados. Raquel e Leia disputam filhos como forma de afirmação, enquanto Jacó enfrenta anos de exploração e injustiça. Mesmo assim, Deus permanece soberano sobre cada detalhe. O capítulo mostra claramente que filhos não são resultado de estratégias humanas, mas da ação direta de Deus. Quando o Senhor se lembra de Raquel, ele abre sua madre, deixando claro que a bênção vem no tempo certo, não pela força da ansiedade. Na parte final, vemos que não são os métodos de Jacó que geram prosperidade, mas a mão de Deus. Mesmo em meio à desonestidade de Labão, o Senhor honra Jacó e o faz prosperar. Isso nos ensina que Deus não depende de sistemas injustos para abençoar seus servos. Gênesis 30 nos lembra que, ainda que pessoas tentem controlar, competir ou manipular, é Deus quem governa os resultados. Ele vê a dor silenciosa, honra a perseverança e faz prosperar aqueles que permanecem debaixo da sua promessa.